Eu vou apresentar hoje para vocês o livro A Bordo do Clementina e Depois, um livro editado pela Sete Letras, que saiu no início de 2020, quando a pandemia de Covid-19 começou no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo. Este livro esperava um lançamento entre amigos e familiares e acabou vivendo um lançamento online pela editora, o primeiro lançamento online feito pela editora Sete Letras. Então, com muita emoção, o livro é dedicado a meus avós paternos, Amélia Rosa Negri Rebuzzi e Henrique Rebuzzi. Um livro fruto de muitas pesquisas, de viagem à Itália, de livros comprados em Mantova, livros pesquisados pela internet, poemas de momentos diferentes do mundo, um pouco de ficção, compondo os momentos justamente vividos a bordo, pois praticamente não encontrei nada além de fotografias e muita poesia. Eu vou ler alguns momentos. Capítulo 1. No convés estavam acomodados muitos adultos, alguns idosos e poucas crianças. Mulheres e homens que desejavam um pouco de sol e o ar marinho. O vento soprava em rajadas regulares, assim como o movimento do mar. O menino perdeu o boné para o vento. Levou um puxão de orelha da mãe em seguida, mas não reclamou. Sentia o vento zunindo nos ouvidos e sonhava que ao descer daquele navio iria brincar e correr em terras novas. As saias rodadas das mulheres se moviam pesadas e ruidosas. De uma maneira geral, todos mostravam o desejo de mudança para uma vida mais leve, sem invernos rigorosos. As gaivotas sumiram no horizonte algumas horas depois da partida. O navio ganhava altura nas ondas grandes que agora pareciam mais vigorosas e gordas. Vou para o capítulo 2, para a gente sentir um pouco do movimento. A viagem deveria demorar quase um mês, afirmavam os marinheiros, que falavam muito. Ou seja, de início, não parecia ser tão longa a temporada do mar. Mas haveria tempo suficiente para os laços de amizade acontecerem. Assim, alguns dias depois da partida, o alvoroço inicial deu lugar às tristezas da separação com o continente europeu sendo abandonado. Os homens comentavam baixinho que seria difícil retornar à Itália nos próximos anos para rever parentes e amigos. E alguns pensavam que nunca mais voltariam. Mas a dúvida sobre a nova terra, a terra escolhida que ficava do outro lado do oceano, tirava os sonos das mulheres que se dedicavam a costurar e bordar nas horas em que podiam ficar ao ar livre. No entanto, o recorte descrito por tia Dália em uma de suas primeiras cartas, onde cuidava de tudo comentar, privilegiava notícias do movimento instalado no navio a vapor, que iria cruzar o oceano outras tantas vezes, depois do acordo feito entre a Itália e o Brasil, visando trazer italianos, principalmente para trabalhar nas fazendas de café. Vamos dar um salto aqui para o capítulo 6. Os dias passavam esticados no fio fino dos olhares de homens e mulheres que conviviam de maneira bem cordial, embora as acomodações deixassem a desejar e muito. Mas as dúvidas com a nova vida começavam a ganhar espaço. De maneira geral, ninguém se arrependia de ter partido. No entanto, havia tempo e silêncio,
para pensar no que tinha sido abandonado, ou seja, o mais conhecido e amado, a terra-mãe, com todos os seus sabores. Já estavam no mar há 7 dias. Algumas mulheres faziam boas amizades. Clarice foi conhecendo mais um pouco Lúcia, a mãe de seu marido Giuseppe, que embarcara junto com eles. Tia Dália continuava a escrever as suas cartas com dedicação, mas essas missivas só seriam enviadas muito tempo depois. Queridos pai e mãe, de tarde, 4 de outubro de 1877. Estamos todos bem, mas a travessia é longa. Clarice está feliz ao lado de seu Giuseppe. Fizemos algumas amizades novas e há muitos jovens a bordo e algumas crianças também. Hoje faz um pouco de calor e foi preciso que começássemos a pensar que vamos nos despedir das roupas pesadas que irão para o fundo das malas e dos baús. A comida do navio não é muito boa e não tem o gosto de casa. Sonho com o capelete no caldo gordo de galinha e com queijo parmesão. Enviarei as cartas que comecei a escrever depois que chegarmos no Brasil. Esperamos que vocês estejam todos bem e sentindo falta da família reunida. Será que o pai melhorou da dor no pé? Deve fazer algum repouso no meio do dia. Estamos um pouco preocupados com a nossa chegada, pois já soubemos que passaremos alguns dias alojados em um abrigo que vai receber os imigrantes para depois distribuí-los a lugares diferentes do estado. Como há muita terra neste novo país, não temos receio do que virá mais tarde. Sabemos que daremos conta da tarefa. Alguns passageiros se comportam como se fossem para uma festa no vilarejo vizinho e repetem entre si: Viva a América, um lugar abençoado. Outros conhecem e repetem o canto camponês que diz: Em janeiro no Brasil, os bichos da seda saem dos casulos. Nos campos férteis e fartos, que as folhas das amoreiras são grandes como chapéus, mas na festa os pais comem verduras com feijão e as filhas na festa perfumam-se de 1000 odores. Homens e mulheres em movimento no convés conversam sobre o que acontece a bordo e os fatos do passado exercem um interesse testemunhal na vida e no que virá depois. Carinho, Dália. É com muita emoção que eu faço essas leituras e até dou alguns tropeços. É interessante como fui conseguindo construir com pesquisa na internet, pesquisa de documentos oficiais que o Espírito Santo disponibiliza no site dos imigrantes italianos. E assim nós vamos caminhar aqui para o capítulo 11. Vamos caminhar com os italianos que chegaram a bordo do Clementina em outubro de 1877. De início, temos que nos contentar com o que ficou registrado por poucos viajantes ou seus descendentes. Comenta-se que distintos passageiros em alguns navios não conseguiram saltar no Porto de Santos, no litoral de São Paulo, porque o comandante decidiu deixá-los antes em Beneventes, hoje Anchieta, no estado do Espírito Santo. Dizem que, na época, o local era chamado Núcleo de Santa Cruz. As histórias e as lendas se mesclam. E vamos para mais adiante um pouco. Capítulo 18. A bordo do Clementina, alguns poucos doentes ficaram curados, quase milagrosamente. Possivelmente, os que se hidratavam muito e tinham a saúde mais forte.
Entre eles havia uma criança.